Muito bem, gente. Olha aqui, ó, o Padre Marcos, com muita alegria. Eu tenho aqui a honra. Nós, geograficamente, paroquialmente falando, apesar de dioceses diferentes, nós estamos próximos, geograficamente. Eu tenho a honra de trazer aqui no programa Bendita Hora para estar junto comigo, com você, um sacerdote maravilhoso, viu? Esse é aquele tipo de sacerdote assim que, sabe que aqui vai, meu Deus do céu, até hoje, padre, será que... Pode confiar. Esse é da doutrina da igreja, esse reza, é um padre maravilhoso, um padre novo. É isso aí. Eu tenho a honra de trazer aqui o meu querido irmão no presbitério, padre Diogo Albuquerque, que ele é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá de Franco da Rocha. Padre Diogo, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padrão. Que Deus alegria. abençoe, Louvado seja Deus pela oportunidade da gente se encontrar pessoalmente, né? Porque nós já nos conhecemos pela internet, já fizemos algumas lives juntas, né? Como naquela época da pandemia. Mas estarmos juntos assim, frente a frente, Padre Pio me está dando esse presente hoje. Ah, que beleza, tá vendo? Já começamos bem, tá vendo? O Padre Diogo é maravilhoso, viu, gente? Vocês vão amar esse rapaz, esse padre, né? E vamos agora entrar num assunto, por isso nós preparamos um VT, que vai falar um pouquinho sobre nosso querido São Padre Pio. Dá uma olhadinha aí, olha aí. São Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, na cidade italiana de Pietrelcina. Foi batizado logo no dia seguinte com o nome de Francisco. Desde pequeno, desejava as coisas do céu e aos 5 anos já passava por experiências místicas e era visitado por aparições de anjos, a Virgem Maria, mas também, desde esse tempo, era tentado pelo demônio. Aos 16 anos, entra para a Ordem dos Capuchinhos com o nome de Frei Pio e se ordena sacerdote aos 23. Enviado para a cidade de San Giovanni Rotondo, passa sua vida lá, atendendo a todos os fiéis até sua morte em 23 de setembro de 1968. Visitava diariamente e por longas horas o Santíssimo Sacramento. Se preparava durante horas para a Santa Missa, que era o auge da vida dele. Era um grande confessor e atendia por dia até 14 horas sem parar. Amava confessar e ali salvava muitas almas. Em setembro de 1918, ele recebe os estigmas de Cristo, que duram até sua morte. Por causa desse fenômeno sobrenatural, foi acusado de charlatão e mentiroso, sendo interrogado diversas vezes, até por membros da própria igreja. Passou por 2 guerras mundiais e esteve sempre perto do povo para consolar e ajudar no que fosse necessário. Foi canonizado em 2002 por São João Paulo II. Padre Pio se definia como um pobre frade que reza e afirmava: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Olha aí, gente, tá vendo que coisa mais linda, né? É uma devoção maravilhosa que nós temos também ao São Padre Pio. Hoje a nossa igreja está celebrando, tá? A intercessão dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Então você pode falar, poxa, padre, nós poderíamos falar, não, nós vamos falar desse santo, que como nós aqui caminhando nessa terra aqui, deixou um legado maravilhoso e deixou assim uma vontade vocacional de muitas pessoas ter um segmento de Cristo um pouco parecido com a espiritualidade dele. Por isso, aqui está nosso querido sacerdote, presbítero, o Padre Diogo. Padre, a gente vendo assim, São Padre Pio, né? Começou tão jovem e teve uma espiritualidade enquanto viveu aqui muito forte. Foi um padre muito combatido, né? Em todos os sentidos, porque ele rezava muito, porque ele era um santo. Então, quando alguém segue muito Jesus, a gente sabe, segue a vida de Cristo, o diabo fica enlouquecido, né? Com certeza. E cada um é cada um e Deus dá permissão de cada um experimentar uma vida com ele de maneira. E ele foi um homem que até estigmas sofreu, lutou corporalmente com o próprio demônio, foi perseguido dentro da nossa própria igreja por muito tempo, foi caluniado. Mas assim, a minha pergunta contigo, padre, é assim, o que levou, eu vou falar por respeito, viu gente, pela
pela questão, tá, da ordem. O que levou o senhor a ter essa devoção tão grande por nosso querido São Padre Pio, no seu caso? Que lindo. É tão bonito poder falar sobre isso, Padre Marcos, porque eu sempre digo para as pessoas que não somos nós que escolhemos o santo. É o santo geralmente que nos escolhe, não é? E a vida de São Padre Pio chegou muito cedo na minha história. Eu comecei a participar da igreja aos 9 anos de idade. Com 10 anos eu conheci a renovação carismática católica. E ali por volta dos 13, 14, estava na efervescência o conhecimento de São Padre Pio, porque naquela época a Toca de Assis estava vindo com muita força, resgatando a espiritualidade franciscana. Então São Padre Pio veio juntamente com São Miguel. Foi a época que se popularizou muito o que estava ao entorno da espiritualidade franciscana. E nessa época eu conheci, ouvi falar de Padre Pio, mas ainda não tinha sido por ele escolhido efetivamente. Sim. Mas li um pouco da história e me deixou muito impressionado saber que ele era um santo muito próximo de mim. Porque como nós vimos, ele faleceu em 68, então assim... 55 anos. Exatamente, então era muito próximo. Poxa, a santidade é possível, né? Então, assim ficou. E quando eu entrei no seminário propedêutico no ano de 2009... Lá em Franco da Rocha, na diocese, na diocese de Bragança Paulista. Bragança Paulista. O propedêutico era em Caieiras, né? Que é bem próximo daqui. Uhum. E na minha primeira noite no seminário, o senhor sabe que a primeira noite do seminário é de alegria e de desespero, né? Você fica olhando para a mala toda hora. Exato. Eu vou voltar. É isso aí. Não vou aguentar. É isso aí. E aí, antes de dormir, eu fui para a Capela do Santíssimo. E eu me ajoelhei para pedir a Jesus que me desse força, porque eu sabia que eu estava começando um caminho que exigia de mim muita bravura, muita coragem. E eu senti, Padre Marcos, fisicamente uma mão no meu ombro direito. Olha isso. E aí eu falei assim, não vou nem abrir o olho, porque se for bom, eu não quero perder. Se for ruim, não quero me assustar, né? Mas a gente é brasileiro, né? Abri um e fiquei com o olho meio fechado, assim, para olhar assim, meio do lado o que estava acontecendo. E eu lembro fisicamente, eu vi uma sandalinha franciscana com meia. E naquele momento eu ouvi, sou eu, Padre Pio. A partir de hoje, você não é mais o Diogo, você é servo da cruz. Olha isso. E a partir desse dia eu fiquei assim, eu tô com medo desse homem, desse padre, por que ele apareceu para mim? Daqui a pouco a sensação sumiu, eu abri o olho para procurar de novo, não vi mais ninguém. E aí eu fui atrás, fui mergulhar na vida do Padre Pio. Comecei a ler algumas biografias, na época não tinha muita biografia em português. O que nós tínhamos em português era um livro da Palavra e Prece, que foi escrito pelo padre Gabriele Amorfi, que era muito devoto do Padre Pio e que tinha invocado muitas das vezes a intercessão do Padre Pio nos exorcismos dele, porque ele era exorcista do Vaticano. Então ali eu comecei a ler esse livro e fui percebendo que havia uma identificação muito grande da minha história de vida, porque eu comecei muito pequeno a ter experiências místicas com a vida do Padre Pio. E a própria espiritualidade da cruz, porque eu sempre fui muito apaixonado por Jesus crucificado, por Nosso Senhor. E então vi ali que o Padre Pio também tinha essa identificação. E aí começou essa aproximação, né? Uma vez que o santo nos escolhe, eu comecei então a mergulhar na espiritualidade, mergulhar. E foi o padre que me sustentou como filho espiritual até hoje. E é tão lindo, padre, porque para nós que somos padres, sermos devotos de um santo, termos uma devoção particular, é muito necessária. Mas ter a devoção por um padre que foi padre como a gente, porque o senhor sabe, o senhor é padre, tem dores nossas que só nós entendemos. Tem desafios nossos que só nós entendemos. Então eu sinto a presença do Padre comigo, muitas das vezes no confessionário, nas missas, na visita aos enfermos. O nosso Senhor, ele é extraordinário. Ele nos dá esse auxílio, né? É. No caso de um sacerdote como nós, que o que a gente sente, ele também sentiu, mas é como um anjo, né? Que o Senhor coloca para fundamentar essa coragem de continuar fazendo o seguimento. Aguenta firme, vai, que eu tô aqui. Tô aqui. Eu passei por isso. Continua. Eu tô com você. Eu tô com você. Então, isso é muito importante. Gente, olha, eu estou amando aqui conversar com o Padre Diogo, né? Você viu que já a história dele é impressionante, né? Ele teve é algo muito pessoal, ele teve um momento particular de sentir o toque e a presença
permitida por Deus, de São Padre Pio, no momento que ele estava ali, de uma certa crise que acontece com todos nós. E o Cristo, através do Padre Pio, São Padre Pio, tocando no coração dele. Vocês estão gostando de conversar com o padre? Eu estou amando. O padre está muito bem acompanhado, junto com o padre Diogo. E agora, padre, nós vamos acompanhar um testemunho do nosso repórter Hugo Rocha, que ele é também muito devoto de São Padre Pio. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí nesse testemunho dele. Bom, a minha devoção a São Pio de Pietrelcina, ela não tem um começo imediato. Eu passei a conhecer a história dele a partir dos milagres dos cheiros das rosas, né? Existem vários relatos das manifestações dos aromas dele. E lendo em alguma ocasião sobre isso, eu me interessei por saber quem era esse santo de Pietrelcina. E aí, a partir desse momento, eu comecei a conhecer a história dele, buscar a história dele através da internet. E aí, a minha madrinha de crisma, a Clélia, ela soube dessa minha devoção, né? A partir do momento que eu conheci ele, eu comecei a admirar ele e os milagres que ele fazia. E aí, ela me presenteou com a biografia dele. Naquele momento, eu comecei a ler e conhecer mais detalhes da vida espiritual dele, da trajetória dele, desde o momento em que ele era uma criança, em Pietrelcina, até o momento em que ele vai para San Giovanni Rotondo e se torna uma figura admirada como um padre. E desse momento em diante, eu vi que São Pio de Pietrelcina, ele tem um papel significativo na vida daqueles fiéis da Itália, no começo do século passado, no século XX, e até a morte dele, e até hoje, os dias atuais, ele é presente. E como ele se faz presente? Ele se faz presente através da devoção que ele nos incentiva a ter pelo Rosário, por Nossa Senhora e por Cristo. Então, a partir disso, eu me tornei cada vez mais admirador da história dele e é um intercessor, é aquele que eu busco no momento em que eu quero uma graça. E por falar em graça, uma que eu atribuo a ele é o fato de estar na Rede Vida. Como antes de estar aqui, eu não estava na TV, no vídeo, mas eu sempre conversava com ele, né? Assim como ele nos incentiva a conversar com ele e com o nosso anjo da guarda, para que a gente possa conseguir as graças, né? Uma intercessão. Então, conversando com ele, diversas vezes eu me conectei na ideia de que eu queria voltar para o vídeo para fazer o que eu mais gosto de fazer. Então, naquele momento, eu senti a necessidade disso e, depois de um tempo, obviamente, a graça chegou. Ele sempre dizia para rezar e esperar. E quando a gente reza e espera, a nossa graça acontece. Então, uma das coisas que São Pio nos ensina é que a gente pode ter aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, mas sempre tendo Cristo como nossa inspiração, sempre rezando junto com Ele, com Cristo, com o Rosário e, claro, tendo paciência, porque sempre as coisas acontecem na hora que elas precisam acontecer. Então, eu só tenho a agradecer a São Pio de Pietrelcina por todas as graças que ele faz com que eu tenha até aqui e por ter me ensinado o que é ser um fiel católico de verdade. Minha gente, olha que tá vendo? Mais um testemunho lindo, né, padre, do nosso querido Hugo, que trabalha aqui com a gente, também um super devoto, falando da importância de como vem mudando a vida dele, a importância da oração. E pegando esse gancho do Hugo, com esse testemunho lindo, Padre Pio, padre, eu gostaria muito de fazer essa reflexão contigo aqui, nós dois, para o nosso povo. Qual era o contexto que viveu na época dele, o nosso querido São Padre Pio? Era um contexto que tinha, na época, os seus grandes desafios. Sempre, a igreja sempre teve, a população humana sempre teve. Até que ponto hoje essa devoção por ele, como o senhor tem, como o Hugo tem, tanto eu também tenho, mas claro, não é o santo que me chamou, me escolheu nesse momento, né? Pelo menos por enquanto. Então, mas pegando o contexto que a gente vive atualmente, padre, né?
falando mais exatamente, claro, no mundo todo, mas aqui no Brasil, onde a gente está passando alguns dramas aí, lá no pessoal querendo assinar, aprovar leis que às vezes nem são eles que aprovam, na verdade não são eles que aprovam, mas determinando a descriminalização do aborto. Fora isso, esse mundo descartável da rapidez, das famílias sendo engolidas por um sistema. Na sua opinião, padre, sabendo, acompanhando, tendo a devoção por São Padre Pio, o nosso contexto, como que a gente pode inserir a espiritualidade deste santo no nosso meio, padre? Perfeita pergunta, padre. O senhor foi muito feliz na colocação, porque a espiritualidade de São Padre Pio, ela é mais do que necessária, ela é urgente. Porque com São Padre Pio, nós podemos dizer da espiritualidade dele que existe um tripé sobre o qual a espiritualidade de São Padre Pio está alicerçada. Primeiro, a total dependência de Deus. Então, diante dos desafios que nós temos vivido, do que nós temos enfrentado, do que nós temos passado, o homem, o ser humano, precisa de novo voltar a ser dependente de Deus. Sem a dependência de Deus, nós não vamos conseguir enfrentar esses desafios. Primeira coisa. Segunda coisa da espiritualidade de São Padre Pio, que é necessária para a gente vencer os desafios de hoje em dia. Associar o sofrimento ao Cristo crucificado e não a um castigo de Deus. Perfeito. Porque muitas das pessoas acham que o sofrimento é um esquecimento de Deus, que Deus me abandonou, que Deus se esqueceu de mim, então se desesperam facilmente. Perfeito. Com São Padre Pio, não. Nós entendemos que o sofrimento, ele é uma escola. Deus se utiliza da nossa dor para nos mostrar o quanto nós somos fortes. Porque é impressionante, quando nós estamos imersos no sofrimento, nós não conseguimos ver num primeiro momento uma luz no fim do túnel. Mas depois que o sofrimento passa, a gente, por meio de uma capacidade de resiliência, a gente descobre o quanto a gente era forte e não sabia. Verdade. Entendeu? Então o sofrimento, ele é a escola, quando associado à cruz de Cristo. Padre Pio nos ensina isso. O sofrimento sem Deus nos leva ao desespero. O mundo está desesperado porque não quer saber de Deus, porque esqueceu a Deus. Mas o sofrimento com Deus nos conduz à esperança. E isso São Padre Pio sempre disse para os filhos dele: quem reza, quem espera, não vai ficar sem resposta. Na hora certa, como nós vimos no VT, Deus vai se manifestar. E o terceiro ponto da espiritualidade de São Padre Pio, ele até diz em uma das suas frases: não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Então, o objetivo da espiritualidade de São Padre Pio é nos fazer sermos filhos, sermos obedientes à igreja. Muitas das pessoas estão sofrendo porque se rebelaram contra a igreja. Esqueceram que a igreja é mãe e mestra. Quando a igreja, quando a doutrina, quando a palavra indica um caminho a ser seguido, ela não o faz porque quer o nosso mal. Ela faz porque é mãe e mestra. Sim. E a gente pode observar na vida das pessoas, todas as vezes que nós não obedecemos ao que a igreja nos pede, ao que a igreja nos orienta, mesmo que a gente não compreenda, porque obedecer não é fácil, obedecer exige humildade. Sim. E a espiritualidade de São Padre Pio nos faz sermos pessoas humildes. Hoje, que coisa que hoje em dia... Esvaziar de você. Esvaziar de você. De você para que o querer de Deus aconteça e te Exato. Impulsione é muito difícil. E É uma viagem muito longa. E essa humildade, padre, faz com que eu tenha sensibilidade com outra, empatia. Verdade. O nosso mundo carece de empatia. Mesmo. Padre Pio não deixava ninguém passar por ele sem se sentir importante. Olha que bacana, né? Isso é fundamental. Por isso que ele foi e ainda ele é, porque ele é um santo, né? E a partir do momento que a igreja o declara santo, ele está vivo na sua intercessão por todos nós, né, padre? Padre, olha que beleza o padre Diogo colocando para nós, nos retratando a atualidade com a espiritualidade desse santo. Vamos compartilhar, agora nós vamos acompanhar, padre, um relato maravilhoso do padre Giovanni Mesadri, que foi coroinha de São Padre Pio. Quando veio um momento de doença bastante séria para mim, né? Não sabia se era Covid, se era, mas não teve Covid, né? Mas teve o dengue hemorrágica, né? A dengue hemorrágica pega também na psique, né? Passei um momento de escuridão muito grande, né? E tem uma amiga aqui perto, né? Que um dia me telefona, padre, quer falar contigo. Fala.
sonhei esta noite, Padre Pio, que me disse: diga a Padre Giovanni que não tenha medo da morte, porque eu tinha medo de morrer e de encontrar Jesus bravo comigo. Esta senhora sonhou Padre Pio, me disse: liga Padre Pio a Padre Giovanni, diga de não ter medo de morrer, porque quando vai morrer, encontrará Jesus e Padre Pio pronto para abraçá-lo. Tomara que isso aconteça mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio do que Deus abençoe a todos, bendito do Santo Padre Pio, de Nossa Senhora das Graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que gracinha esse Padre Giovanni, né? Foi coroinha dele. Foi coroinha. Que gostoso, hein? Ter essas pessoas por perto. Testemunhas reais, né, da experiência do padre. Vê que lindo isso, porque o que o Padre Giovanni diz, a gente pode dizer que realmente foi uma experiência com o Padre Pio, porque o Padre Pio fez essa promessa, Padre Marcos. Ele disse assim: quando eu chegar no céu, eu vou ver Jesus, eu vou ver Nossa Senhora, eu vou ficar muito feliz primeiro por ter sido salvo, né? Mas eu não vou entrar no céu, eu vou ficar na porta. Enquanto o último dos meus filhos não chegarem, eu não vou entrar. Que bacana. Né? Então, assim, esse cuidado, essa paternidade do Padre Pio para com o seu rebanho, para com os seus filhos espirituais. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha, o nosso querido Padre Diogo está aqui. Eu fico muito feliz quando vem um sacerdote presbítero, ou às vezes até um bispo, quando pode vir aqui, porque a gente sente muito à vontade, né, Padre? A Rede Vida, ela é maravilhosa porque ela nos traz entretenimento, traz jornalismo, traz um pouquinho de esporte, que aliás devia falar mais de esporte aí, que eu tô... Ô Neto, vamos falar mais do esporte aí, Neto. Tamo junto aí, hein? Fala do Palmeiras, Parmeira. Pode falar do Santos também. Santos também, do Pelé. Eu sou uma relíquia, mas eu sou uma relíquia viva. Mas também trazer esses momentos espirituais para as famílias, né? Então eu estou muito feliz com a presença do padre aqui. Ô padre, eu não sei se a gente tem mais tempo de falar mais um pouquinho. Padre, a gente, como sacerdote de Nosso Senhor, a gente também está sempre aprendendo a fazer o seguimento em Cristo, né? A gente só vai realmente... no final da nossa caminhada aqui é que a gente talvez vai entender um pouquinho mais o tamanho da grandeza desse amor de Deus, e acho que até assim a gente nunca vai entender. Então a gente vai estar sempre seguindo. O senhor colocou muito bem a questão dos tempos atuais, a importância da gente orar sempre. Nosso Senhor já tinha dito isso lá em Lucas 18, né, se não estou enganado, quando ele fala: orai e rezai sempre, né? Vai até quando ele vai dizer: será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre? Vai encontrar. Ele não deu a resposta. Mas se ele colocou essa questão é porque é bem sério. E o Padre Diogo colocou, minha gente, que as pessoas realmente, a humanidade hoje virou as costas para Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Né? A igreja não é necessariamente a instituição em si. A igreja é aquilo que Cristo falou, é a palavra dele. A palavra é Cristo. Né? E quem não vive a palavra de Cristo vive a morte. E aí nós estamos vendo os indícios hoje, né, padre, da morte na palavra no meio das famílias, dos nossos jovens, e na questão social, política no mundo, né? Você vê, quem vem dominando hoje? Algo que não tem nada a ver com a vida de Cristo, não é? E São Padre Pio realmente, ele, como o senhor mesmo colocou, ele está muito presente a questão de rezar o Santo Terço com a Virgem Mãe, que nada mais é do que meditar a salvação que Cristo colocou como caminho. O caminho é Cristo. Rezar o Santo Terço, né, padre? Então, seria mais uma vez todos nós não termos medo de anunciar Jesus com a espiritualidade de como foi São Padre Pio, né? E eu gostaria, padre, de ir encerrando o nosso bate-papo tão gostoso, tão bom estar com o senhor, foi uma alegria. Quem sabe a gente não se veja mais vezes, vamos né? ver, padre. Se Deus quiser. Sinto tudo isso no coração. Viu? Eu também, já está confirmado. Nós estamos celebrando o dia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. E São Padre Pio era um devoto dos anjos, de modo especial de São Miguel. Todas as pessoas, quando iam para São Giovanni Rotondo e diziam que queriam ver o padre primeiro perguntava: já viram São Miguel? Então, se não viram São Miguel, voltem.
voltem, porque o Monte Gargano está muito próximo de São Giovanni Rotondo. Então, vá ver São Miguel primeiro, ele é mais importante do que eu. E São Miguel fazia o trabalho de, como diz, a triagem, né? Porque as pessoas que estavam possessas, que estavam precisando de libertação, já eram libertas lá e já descia para o padre a carne mais amaciada. Mais amaciadinha. Pô, que bacana, tá vendo, gente? Que gostoso. Então tá aí. Ô, padre, nós vamos falar com o nosso diretor. Gostaria muito que o senhor voltasse. Eu vou voltar, padre, com muito carinho. Mas independente disso, vamos celebrar juntos? Com a graça de Deus. Vai ser muito bom. Franco da Rocha já te espera. Oh, meu Deus do céu. Essa rocha vai ficar molinha. Vai ficar molinha. Chegar lá para orar no poder. Vamos cantar junto lá. Vai ser demais, padrão. Padre, obrigado, foi muito bom. Obrigado. Deus seja louvado. Olha, gente, grava bem a imagem do padre Diogo, hein? Aqui na Rede Vida. Aqui na Rede Vida. Tá bom? Grava bem. Porque é um super santo padre. E que Deus, daqui a pouquinho, vai abençoe você, mas no segundo bloco o padre espera você com o nosso querido Gabriel, que vai falar sobre o ser. O ter hoje está sobrepondo o ser. Daqui a pouquinho, dá uma olhada aí.